Esta cidade é um tesouro histórico pertinho de BH. As igrejas são verdadeiras joias barrocas. O chafariz do Caaquende, com sua arquitetura colonial, é um ponto refrescante e cheio de charme. E o Teatro Municipal, um espetáculo à parte. Sabará é uma viagem no tempo que você não pode perder. Chegamos em Sabará. Aqui as primeiras placas, aqui ó, eu amo Sabará. Não vai mais à frente. Ali, centro histórico. Mais uma cidade para conhecer histórica. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tá vendo essas ruínas aqui atrás de mim? Elas são paredes de um projeto de construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, aqui em Sabará. A ideia deles era o quê? Construir uma igreja para eles para substituir uma pequena capela que inclusive está aqui dentro. Só que com a queda da mineração aqui em Sabará, a verba acabou e eles nunca conseguiram terminar essa igreja e ficou essas ruínas. Vamos lá conhecer? A Igreja Nossa Senhora do Rosário iniciou suas obras em 1768. Mas elas foram interrompidas diversas vezes por falta de recursos, até serem definitivamente paralisadas após a aplicação da escravatura em 1888. A construção inacabada permite a gente visualizar a técnica construtiva adotadas nos grandes templos coloniais. A Capela Mor apresenta delicada pintura e na sacristia há um museu com imagens sacras. Vamos lá conhecer?
Vamos conhecer um lugar incrível, o Teatro Municipal de Sabará. Olha só, esse teatro é um dos mais antigos do Brasil, sabiam? Ele foi construído em 1819, ainda no Brasil Império. Imagina só, há mais de 200 anos. Ele foi erguido com o objetivo de ser um espaço cultural para a elite da época. A fachada é bem clássica e o interior é cheio de detalhes que mostram todo o glamour do século XIX. É um barato, pessoal. Eu tenho 1,82 m, mas é bem baixinho aqui, quase deve ter 1,90 m o teto. Acho que o pessoal era tudo baixinho na época, viu? A dona Neise lá embaixo, né, dona Neise? Saber que esse teatro continua preservado e ainda tem espetáculo desde 1770. Maravilhoso. Isso é cultura, isso é arte. Ele foi testemunha de importantes eventos e foi um elemento de educação da sociedade local. Recebeu a visita do imperador Dom Pedro I em 1831 e de Dom Pedro II em 1881. Sabará é repleta de igrejas. Antes de irmos para o chafariz, fomos conhecer algumas delas, mas infelizmente todas fechadas. A Igreja Nossa Senhora do Carmo foi construída entre 1763 e 1778. A igreja guarda trabalhos de Itália, escultura e pinturas atribuídas aos melhores artistas da época: Francisco Vieira Servas, José Fernandes Lobo, Joaquim Gonçalves Rocha, Tiago Moreira e Antônio Francisco Lisboa, quem é o nosso Aleijadinho. Ele executou o frontão e a portada com o medalhão da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, dando leveza e elegância ao templo. Ele também executou os púlpitos, o coro com os atlantes, um dos altares laterais e as imagens de São João da Cruz e São Simão Stock. Bem, pessoal, depois de já ter visto um monte de igreja, algumas igrejas, a gente parou para almoçar. É um restaurante que o pessoal já recomendou por aqui, diz que é muito boa a comida, né? Tá aqui o nome dele aqui embaixo, desse restaurante. E vou mostrar para vocês ver se realmente é tudo isso. Fogo a lenha não, fogão a lenha, né? Fogão a lenha, bem tradicional mineiro, né? Vamos ver o que tem de tão tradicional assim. Vamos lá, vem com a gente aqui. Hora
hora do rango, a hora mais feliz, né? Olha aqui o meu pratinho. Eu gosto de 700 gramas de comida, mas sabe o que chama atenção? Isso aqui, ó, chouriço. Faz 500 anos que eu nunca mais comi. Eu comia muito na época de adolescente, minha mãe fazia muito. E o resto aqui é tudo comidinha mineira, costelinha que não pode faltar, um tutuzinho, uma linguicinha. E bora manjar e encher o bucho, como diz aqui o mineiro. Bora servir? O chafariz do Kakindi foi erguido em 1757 para abastecer a população de água potável. Construído em alvenaria de pedra, apresenta escultura em pedra-sabão, com destaque para os elementos característicos da arquitetura barroca, como pináculos e uma cruz. As armas da coroa portuguesa foram arrancadas por ocasião da independência do Brasil. Das muitas lendas associadas a esse chafariz, uma delas diz que quem beber suas águas sempre retornará a Sabará. Será? Eu bebi. Boa, hein?